Olá, meu querido, Pastor Júlio Teodorico aqui. Quero convidar você a ficar até o final desse vídeo. Nós vamos fazer a segunda aula do nosso curso de teologia e eu quero que você tenha em mãos aí a sua apostila, a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para que você possa estar examinando as Escrituras e assim aprendendo a Palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, segunda aula, o segundo capítulo da nossa lição de hoje é a Igreja de Cristo. Vamos falar sobre igreja como organismo e organização e, aliás, temas importantíssimos. Vamos à introdução nossa aqui, ó. A igreja começou após a morte e a ressurreição de Cristo, mais precisamente no dia de Pentecostes. O início da igreja está registrado em Atos capítulo 2, tá? Ali consta, ali mostra como tudo iniciou, tá bom? Vamos aprender hoje que a igreja é tanto física como espiritual. Trata-se de um grupo de pessoas que servem a Deus e têm a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Igreja vai além de nomenclatura, igreja vai além de uma reunião social. Aliás, reunião social não é igreja e nós vamos estar ensinando algumas coisas e vendo biblicamente também, tá? Literalmente, a palavra igreja significa chamados para fora. Este é o significado da tradução da palavra eclésia. Eclésia que vem do grego, né? Os verdadeiros cristãos são convocados a sair do sistema mundano e ir para a plena comunhão com Deus. Eclésia, chamados para fora. Então, se você é igreja, você é um chamado para fora. Chamado para fora do quê? A gente falou aqui, né? Chamado para fora do mundo, chamado para fora desse sistema que está aí corrompido, que nós conhecemos e que infelizmente jaz no maligno, né? O que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. A igreja como organismo e organização. A igreja pode ser vista tanto espiritual como fisicamente. E podemos comparar e chamar isso de duas formas distintas: organismo e organização, certo? Então, a igreja, organismo e organização. O organismo fala de igreja viva, com qualidades de um ser vivo. Isto é a igreja que vai morar no céu, a noiva do Cordeiro, a que foi comprada pelo sangue de Jesus e está predestinada ao céu. A igreja como organismo ela é invisível. Não se sabe exatamente quem são os seus membros. Então a igreja ela pode ser organismo e organização. No caso de organismo, fala de corpo, né? Organismo, vida, certo? É a igreja que a Bíblia fala para nós que está predestinada ao céu, como foi dito aqui. Existe um povo predestinado ao céu. Mas quem é este povo? É um povo e não uma pessoa. Não sou eu, Júlio, predestinado ao céu. Não é você, fulano de tal, predestinado ao céu. Ou Beltrano, que o nome dele já está previamente escrito lá. Não. Existe um povo que vai morar no céu e esse povo a Bíblia chama de igreja. Assim como no Antigo Testamento havia um povo chamado povo judeu, né, nação de Israel. Hoje, no Novo Testamento, né, a partir de Cristo, a gente chama de Novo Testamento, existe um povo chamado igreja. E aí, quem se incluir na igreja, qualquer pessoa, qualquer um, né, na sua condição de pecado, não importa qual condição que ele estiver, se ele disser, eu vou fazer parte desta igreja, vou fazer parte deste povo, né, e ele aceitar as doutrinas desse povo, ele se enquadrar na forma de estar deste povo, ele vai morar no céu, porque ele está embutido na igreja. É assim que a Bíblia nos ensina, tá? Essa igreja, ela é invisível, ela é diferente da igreja que se dá o nome, por exemplo. Nossa igreja aqui, Assembleia de Deus Ministério Rochedo, é o nome. Né? Existem outros nomes, dos mais diversos possível, né? Então, esta igreja, ela não tem um nome, ela só se chama igreja, tá? E ela não tem um lugar físico. Né? Ela não tem, esta igreja ela é em Lafayette, essa igreja é no Brasil. Não, essa igreja tem pessoas no Japão, essa igreja tem pessoas. É a igreja, né, que se dá o nome em Hebreus, lá na carta aos Hebreus, chama-se de Igreja Universal. Não é essa igreja universal que você pensou agora não, né? É o nome bíblico para denominar que ela junta pessoas de todo o universo, né? De todos os lugares deste mundo, tá bom? Então é a igreja de Cristo, ela é invisível porque não tem como saber
quem são os membros desta igreja. Tá? Ela é interdenominacional, ou seja, ela não está presa a rótulos. Está na leitura aqui da apostila e eu já comentei com vocês, né? Não tem um nome para essa igreja. Jesus é o único líder e cabeça. Tá? Eu, no caso, eu sou o pastor, eu exerço, né, uma certa liderança na igreja aqui em Conselheiro Lafayette. Então, eu sou o pastor local aqui. Esta igreja, propriamente dita, o líder dela é Jesus. Tá? Nós não podemos nomear nenhum homem para ser o líder máximo desta igreja, correto? E ela possui vida orgânica. É universal no sentido de que está em todo o mundo. Agora existe a igreja organização, e isso também é uma verdade bíblica, pastor? Isso não é invenção dos tempos modernos. Igreja como organização não é uma invenção agora dos pastores do Brasil, dos pastores dos Estados Unidos que vieram para cá. Não, isso não é uma invenção nossa. A Bíblia já fala disso, a Bíblia já mostra este conceito de igreja como existe hoje. Uma igreja localizada num lugar da cidade, né, numa região da Europa, da Ásia, a Bíblia mostra alguns ali, a igreja que havia em Jerusalém. E isso existia na época que a igreja foi fundada, em Atos 2, ali nos livros, né, nos capítulos seguintes ali de Atos, a Bíblia mostra, e também, lógico, é um exemplo para nós. A carta, ou melhor, o livro de Atos é um exemplo para nós. Assim como está em Atos, nós fazemos até hoje. Então, essas igrejas locais, como organização local, elas também sempre existiram. Então, você entendeu as duas diferenças? A igreja organismo, que não tem como saber, nem se você faz parte dela, nem tem como saber se eu faço parte dela. Apesar de não tem como saber, entre aspas, né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelo fruto que uma pessoa dá, eu sei se ela é um cristão verdadeiro ou não. Ok? Mas não tem como saber no seguinte sentido. Aqui no Ministério Rochedo, há quantos membros? Tem número X de membros. Essa igreja não tem como saber quantos, vamos dizer, milhões de membros tem nessa igreja espiritual. Então, nesse sentido, não é possível contabilizar os membros desta igreja, enquanto numa igreja local é muito possível contabilizar, né? A organização é uma igreja, né? São as denominações evangélicas, começaram a existir desde o início da igreja, eu já falei sobre isso aqui, quando os apóstolos fundaram, né, essas igrejas na cidade. A Bíblia fala de algumas, eu até citei, mas deixa eu falar para vocês da apostila aqui, né? Roma, Tessalônica, Colossos, Coríntios, e tantas outras, em Filipos, em Gálatas, e tem uns montes, né, na Bíblia. Só na Ásia, na carta de Apocalipse, a Bíblia fala de 7 igrejas, Esmirna, né? Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, né? São 7 igrejas ali. Nem sempre alguém é ligado à igreja local, olha só essa observação que interessante, está na igreja espiritual. Não é porque alguém está membro aqui do Ministério Rochedo, ele vai estar membro na igreja de Cristo, certo? Porém, se alguém está membro da igreja de Cristo, necessariamente ele estará numa igreja aqui. Posso repetir? Você já entendeu, né? Então, não significa. Você chega numa igreja, num templo religioso, você encontra ali 200 pessoas. Quantas delas estão ligadas em Cristo? Não é possível saber. Não ser num tete-a-tete, uma vez eu já falei pelo fruto conhece, né? Mas você olha, você vê 200 pessoas, você está contando ali 200. Quantas delas você pode contar? Não tem como você saber isso. Agora, as ligadas em Deus, elas estão ligadas aqui na terra de alguma maneira, tá? Quem pertence à igreja de Cristo necessariamente estará ligado a uma igreja local, pois é onde estabelecemos a comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. É importante se fazer essa observação, porque muitas pessoas pensam que é possível viver o cristianismo isoladamente. Não, eu aqui na minha casa oro, eu aqui na minha casa faço meu jejum, leio a minha Bíblia, eu aqui na minha casa faço, quando encontrar uma pessoa, faço uma caridade, eu aqui na minha casa dou exemplo de tratar bem as pessoas, sou um cristão dentro da minha casa. Isto não é possível. Como é que você pode afirmar isso, pastor? Primeiro, a própria Bíblia faz esse tipo de afirmação, né? E a gente não vê exemplo desse tipo de cristianismo no Novo Testamento. Então já está aí.
A Bíblia fala que não é para nós deixarmos de congregar, que eu preciso congregar, eu preciso estar ligado ao corpo da igreja local, é necessário isso, a Bíblia fala, tá? E também não é possível eu estar ligado em Deus e não estar ligado nos irmãos aqui dessa terra. A igreja como corpo de Cristo. Vamos lá. O apóstolo Paulo usa essa alegoria para nos ensinar sobre a unidade e a importância que cada um tem como membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 27. Eu iniciei, inclusive, nesse vídeo falando para você ter uma Bíblia, apostila aí na sua mão. Eu citei várias coisas e ainda não falei nenhuma referência bíblica, porém tudo que eu estou dizendo aqui, há referências bíblicas sobre tudo, exatamente tudo que eu disse. Então dê uma olhada na sua apostila, tá bom? Não fique apenas na minha explicação, confira na palavra de Deus. Porque se você apenas acreditar no que eu estou dizendo, não que o que eu estou dizendo não é confiável, né? Acho que você me entende. Mas até para você, para sua convicção, é muito melhor. Ah, o pastor disse isso. Não tem problema você usar essa expressão. Mas o importante, o melhor é se você aprender a dizer: eu li na Bíblia e a Bíblia me ensinou isto. Tá? Isso é muito melhor para a sua vida espiritual. Então a Bíblia mostra a igreja como corpo. 1 Coríntios 12, dos versículos 12 até o 27, nós vamos ver sobre este assunto, tá? Jesus é o cabeça do corpo, isto fala em Efésios 5, 23, liderando para que tudo esteja em pleno funcionamento, onde cada membro tem sua função, cooperando uns com os outros na caminhada cristã. Inclusive, em cada versículo aqui do capítulo 12 de 1 Coríntios, cada um desses versículos, nós vamos perceber o apóstolo Paulo falando da importância de cada membro. Ele fala da orelha, né? Ele fala do nariz, ele fala do pé, da mão. Cada um tem a sua importância. Então, a minha orelha tem uma importância, a minha mão tem outra. Ah, o que é mais importante, a mão ou a orelha? Você consegue dar o grau de importância? Arranca a orelha de uma pessoa, arranca a mão. Então não tem essa de ou é mais importante do que o outro, né? As mãos têm a sua importância, as minhas orelhas também. O dedinho da ponta do pé também tem a sua importância. Uma pessoa sem os dedos, né, do pé, ela não tem habilidade para correr, para andar, ela vai andar, né? Ah, mas o que serve o dedinho do pé? Meu Deus, olha a importância dos dedos do pé. Cada membro ele é muito importante. Eu estou usando aqui esse tipo de comparação com você, mas na verdade isso é bíblico, né? A Bíblia fala da importância, inclusive é um versículo que diz assim: aqueles membros que nós os julgamos menos honrosos, a esse damos mais importância, né? Você vai ler aí, você vai encontrar esta expressão, tá bom? Agora, outra comparação. É a igreja como corpo, a outra é a noiva de Cristo. A Bíblia compara, né, a igreja como noiva, nos leva a entender que nós teremos um dia um casamento. Quem é noivo um dia vai se casar, né? Então nós vamos nos casar com Cristo. Quando é esse casamento, ele vai acontecer no arrebatamento. Nós estamos aqui hoje, vivendo a nossa vida aqui nessa terra, nos purificando neste mundo, somos noivos, né? Somos noiva, né? A igreja, né, é a noiva de Cristo e nós estamos nos preparando para ele, ou seja, nós não podemos nos contaminar. Noivo está no céu nos esperando e nós aqui como noivo aguardando esse encontro. Então nós vamos o quê? Flertar com o mundo? Nós vamos nos relacionar com o mundo? Não, se eu me relaciono com o mundo, o meu noivo vai terminar, né? Um casamento que nem aconteceu comigo. Ele vai terminar esse relacionamento comigo se eu flertar com o mundo. Então não flerte com as coisas deste mundo. Você é noiva de Cristo, né? Alguns momentos que a Bíblia fala disso, todos os versículos estão na apostila, por favor, leia, pessoal. Mateus 25, do ao 13. O apóstolo Paulo faz essa comparação também em Efésios 5, certo? Alguns versículos. Isaías fala disso. Apocalipse fala, 22, 17, né? Igreja como a noiva. A igreja como família é um outro exemplo que a Bíblia traz. É uma outra figura de linguagem para mostrar o que é a igreja. Agora em Cristo somos irmãos uns dos outros, fazemos parte da família de Jesus, Lucas 8. Jesus falou sobre isso, tá? Muitíssimas vezes a Bíblia fala de irmãos em Cristo. Por isso que a gente fala, irmão fulano, né?
Não é coisa que a gente inventou, repito, né? É extraído da Bíblia, né? A gente lê a Bíblia, a gente percebe o escrito, né, o bíblico, e aí a gente extrai aquilo para usar no nosso dia a dia, e é assim que deve ser feito mesmo. Então, irmãos, né, em Cristo, e fala várias vezes, tá? Tem várias referências, e tem outras que estão na Bíblia que não deu nem para colocar apostilas de tantas que são, tá? Devemos então nos considerar como tais, como irmãos, somos uma só família de Deus. Como filhos de Deus e integrantes da família cristã, temos a certeza que um dia estaremos juntos por toda a eternidade, uma família que jamais vai se separar. Amém? Então você tem duas famílias, não se esqueça disso. Você tem a sua família aqui nesta terra, que você deve valorizar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seu marido, valorize a sua família, mas você tem a família cristã, seus irmãos em Cristo da igreja, a sua família em Cristo. Jamais se esqueça disso. Você tem duas famílias. E se a sua família desta terra te abandonar, há uma família espiritual para você. Há um Pai celestial que está no céu. Há irmãos aqui nesta terra para te abraçarem. Tá bom? Nós somos uma só família em Cristo. Glórias a Deus. Outras comparações que a Bíblia faz sobre a igreja são casa, Mateus 7, e a rocha que fala que a casa está edificada na rocha. A rocha é a palavra de Deus, tá? Então, casa, somos cada um de nós edificado na rocha. 1 Coríntios 6,19 também fala, que inclusive o Espírito Santo mora em nós. A Bíblia nos chama de edifício. A Bíblia nos chama, fala da igreja, chama a igreja de uma plantação. Jesus em João capítulo 15 fala que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas ligadas à videira. Então, são outras alegorias aí que a Bíblia fala sobre a família, tá bom? Por que eu devo frequentar uma igreja? Eu disse no início do vídeo sobre organismo e organização que não é possível estar ligado em Cristo sem estar ligado à igreja aqui. E tem referências bíblicas lá na apostila no momento em que eu disse isso, mas aqui tem outras situações que eu quero mostrar para você. Quero apresentar 4 situações para você, certo? Por que eu devo fazer parte de uma igreja física aqui nessa terra? Primeiro, frequentar a igreja sempre foi uma prática desde o início do Evangelho. A igreja começou assim, Atos 2. Não foi uma invenção agora do século 21. Lá, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, eles iniciaram oficialmente a igreja. E a Bíblia mostra várias vezes os cristãos estando junto, certo? Segundo motivo é aprender mais de Deus através da pregação, estudo da palavra, escola bíblia, etc. Pessoal, eu sei que você vai estudar a Bíblia em casa, igual você está aprendendo aqui nesse curso pela internet. Isso é bom. Mas nada substitui estar na igreja aprendendo a palavra de Deus. Aliás, esse curso pela internet é para você que está à distância, o seu local de trabalho, você não consegue se deslocar para estar na igreja. O lugar correto de aprender a palavra não é nem na internet, é na igreja. É uma ferramenta importante, por isso que a gente está usando. Ué, por que não usaria? Se a gente tem acesso a isso. Por que não, não é verdade? Mas o local é a casa de Deus, é a congregação, é a reunião de irmãos ali. Tá? Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, adorar a Deus no templo, em comunhão com a igreja local, faz parte da vida cristã, do servo fiel a Deus. A Bíblia mostra isso em Salmos 122, Romanos 12, 1 Coríntios 14 e muitas outras referências. Tá? Estar num lugar para adorar, para servir a Deus. Gente, você pode cantar, louvar a Deus, servir ao Senhor em qualquer lugar que você deve fazer. Não só pode, como deve. O seu local de trabalho é um local de glorificar a Deus. O seu local de estudo é um lugar para onde Deus precisa ser glorificado através da sua vida, certamente. Tá? Mas a reunião de pessoas para fazerem isto com um só propósito, este lugar se chama igreja, onde eu reúno meus irmãos, minha família, não falei que nós somos família? Eu reúno a minha família para estar juntos e ali nós adoramos, nós servimos a Deus e servimos uns aos outros.
Tem pessoa que quer ser servido, mas não quer servir. A gente tem até uma aula sobre isso, a mordomia cristã, sobre o serviço cristão. Tem gente que façam para mim, façam por mim. Cadê eu, né? Mas ele não quer saber, cadê o próximo? Sirva ao outro. Igreja é lugar de servir, é lugar de exercer os seus talentos. É igreja. Onde seria mais? Né? Eu faço isso fora das quatro paredes, é claro, mas como igreja, como representante de Cristo. Tá bom? E na igreja também, dentro das quatro paredes, com os meus irmãos, com aqueles que vêm para ouvir a palavra e assim sucessivamente. Quarto ponto, é também na igreja que somos estimulados ao amor e às boas obras. Inclusive, Hebreus 10, 24 e 25. Não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns. Naquela época, o escritor aos Hebreus, isso lá no primeiro século, ele já observava que tinha pessoas que começavam muito bem a caminhar, começavam a ir à igreja, daí a pouco paravam de congregar. Daí a pouco eles paravam de ir à igreja. E ele falou assim, não vamos deixar nossa congregação como alguns fazem. Naquele tempo já faziam, hoje também já é a mesma coisa. Nós vivemos a mesma rotina da igreja lá do início, a gente vive agora. A gente vê os mesmos problemas que eles enfrentaram lá, nós vemos eles enfrentando aqui. A gente enfrenta aqui também os que eles enfrentaram lá. Mas a Bíblia adverte, não vamos deixar a nossa congregação. Aliás, pelo contrário, vamos nos estimular às boas obras. É assim que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? E para arrematar e terminar a aula de hoje, quero citar 2 versículos aqui para você que também estão na apostila. Tá o Salmo 27, verso 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E o Salmo 84, verso 10, diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu prefiro ficar na porta da igreja do que morar dentro de uma casa onde tem perversidade. Ah, mas na porta, ficar na porta? Ficar na porta pode chover, ficar na porta pode vir, tem sol, eu não estou protegido do calor nem do frio. Mas eu prefiro morar na porta de uma igreja do que morar dentro de uma casa protegido do sereno, mas num lugar perverso. É o amor do salmista pela casa do Senhor, pela presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus em qualquer lugar, inclusive agora aí onde você estiver. Você pode sentir a presença de Deus. Amém? Mas em comunhão com os irmãos, abraçados uns com os outros, servindo uns aos outros, é incomparável. Tá bom? Firma o seu pé no caminho do Senhor, meu filho. Faz igual Jesus contou a parábola da casa, citada aqui há minutos atrás. Aquele que ouve a palavra e pratica, ele é como aquela pessoa que edifica a casa na rocha. Então edifica a sua casa, edifica a sua vida na rocha que é Jesus. Ouça a palavra e coloque em prática na sua vida. Amém? Deus abençoe, pessoal. Nós vamos encerrando por aqui. Na apostila tem o questionário, não se esqueça de responder o questionário. E no final desse curso tem questionário especial para você que está fazendo o curso online apenas. Quer batizar, vai batizar-se e fazendo apenas online. Então vai ter umas perguntinhas para você no final, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, fica com Deus.